Olá pessoal, eu não vou perguntar se está tudo bem, porque eu sei que não está tudo bem. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está vivendo um período extremamente crítico, um período muito complicado, e eu quero trazer um pouco para vocês da minha visão, da minha percepção sobre os fatos, sobre a crise sanitária, que está se tornando uma crise econômica, uma crise humanitária aqui no Rio Grande do Sul. Brasil afora, a situação da Covid segue sem ter um controle vislumbrável no horizonte. São mais de 265 mil mortos Brasil afora. E aqui no Rio Grande do Sul, sem dúvidas, nós estamos vivendo o nosso pior momento desde o início da pandemia. Isso precisa ficar bem claro. Somos hoje o quarto estado com mais óbitos em todo o país e somos, lamentavelmente, o estado com maior crescimento de mortes e de casos de internação por Covid em todo o Brasil, o que é, obviamente, uma situação extremamente preocupante. A gente tem hoje no Rio Grande do Sul um número recorde de leitos de UTI, a gente nunca teve tantos leitos de UTI disponíveis, são 3.005 leitos de UTI, segundo as últimas atualizações do governo do estado, mas ainda assim, hoje, dados de hoje, divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, hoje, 7 de março, são 92 pessoas esperando por uma vaga de UTI. E uma pessoa esperando por uma vaga de UTI não é que nem uma pessoa sentada em uma recepção de um hospital pronto-socorro. Uma pessoa à espera de uma vaga de UTI é uma pessoa à beira da morte. Então, lamentavelmente, nos próximos dias é bastante possível que a situação piore. Até porque um leito de UTI, eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Um leito de UTI não é uma engenharia simples. Cada leito precisa de um número significativo de profissionais para fazer o devido atendimento, profissionais também que não estão em abundância. Não é de uma hora para outra que se forma um médico intensivista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, enfim. Isso, obviamente, existe um limite. Inclusive, esses profissionais já estão também no seu limite pessoal, físico, emocional, profissional. Então, a gente precisa estar atento a isso. Acho que é importante que a gente cobre uma priorização dos gastos na saúde, como vocês sabem que eu tenho feito. Eu, como sou o deputado mais econômico do Rio Grande do Sul, seguramente sou o deputado na Assembleia Legislativa que economizou mais e possibilitou que a Assembleia devolvesse esses recursos para o Poder Executivo. Vocês sabem também que a gente tem cobrado muito que o Poder Executivo aloque os recursos, o máximo possível de recursos na saúde. Inclusive, viemos expondo o fato claro e concreto de que o governo estadual utilizou as receitas da ajuda federal para colocar salários em dia, uma promessa histórica de campanha do governador Eduardo Leite, e ele acreditou que a situação estava mais tranquila do que estava, aparentemente, e aproveitou para colocar o salário dos servidores em dia, mesmo não tendo condições fiscais para tanto. Mesmo, provavelmente, eu quero acreditar que o governador não sabia que viria uma tempestade como essa que nós vivemos hoje. Mas eu não estou aqui também para chorar sobre o leite derramado. Eu acho que a gente precisa buscar construir um caminho juntos. E eu estou aqui para fazer mais do que um desabafo, falar sobre a minha visão sobre o que está acontecendo, falar também um pouquinho sobre o que nós viemos fazendo na Assembleia Legislativa e fora dela. Acho que está claro o que nós não fizemos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Começar falando de Brasil, eu não quero fazer desse vídeo uma crítica expressa a político A e político B, mas acho que para qualquer pessoa que analise com um mínimo de isenção e um mínimo de conexão com a realidade, fica claro que faltou no Brasil uma liderança que unisse esforços em defesa de medidas sanitárias básicas. Uma liderança que desse exemplo de que fazer aglomerações inúteis é ruim, ajuda a dispersar o vírus, não usar máscara quando na presença de outras pessoas, de pessoas que não se sabe quais são suas condições de saúde, etc., é também um mau exemplo. Faltou ao Brasil também, é claro, e isso está ficando tragicamente claro nesse momento, conforme a gente vê o sucesso de países como Israel e Estados Unidos. Os Estados Unidos vão chegar nesse mês a mais de 100 milhões de cidadãos vacinados.
É um país com uma população maior que a do Brasil, é claro. É um país com mais recursos que o Brasil, mas é fato que o Brasil não deixou de vacinar os seus cidadãos por falta de recursos para a compra de vacinas. O nosso orçamento público comporta isso, a União Federal disporia desses recursos para comprar isso. Tenho certeza que a Câmara dos Deputados aprovaria a abertura, se fosse o caso, de um crédito suplementar até para obter esses recursos. Não foi por isso. Infelizmente, a gente tem um número relativamente pequeno hoje de brasileiros vacinados, basicamente profissionais de saúde e pessoas muito idosas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente está recém entrando na faixa das pessoas na casa dos 70 anos na vacinação. Mas fica claro que faltou ao Brasil uma liderança que buscasse unir esforços em torno da necessidade crucial, absolutamente crucial, de se garantir o máximo possível de vacinas para os brasileiros. Fica claro essa negligência do governo federal pelas últimas notícias a respeito da negociação com a Pfizer, em que o governo se negou 7 meses atrás a firmar um acordo com essa empresa que já vacinou mais de 40 milhões de americanos e quase toda a população de Israel, e que hoje se mostra como uma das vacinas de mais simples aplicação e de maior efetividade. Aqui no Rio Grande do Sul, é importante reforçar também que não se teve uma política efetiva de testagem, rastreamento e isolamento pontual de casos de contaminação. Eu ouvi muita gente falando sobre o fato de que foi um erro ter recebido pacientes da região norte do Brasil para cá, porque eles estariam contaminados com a nova cepa do coronavírus, etc. Mas o fato é que em janeiro não se imaginava que a situação ia estar tão calamitosa. E já em janeiro tínhamos evidências de contaminação em solo gaúcho, sem qualquer conexão rastreável com esses pacientes que viriam posteriormente. Então não existe nenhuma evidência de que foram estes pacientes que trouxeram. O fato é que o Brasil é um país onde as divisas estaduais são uma bagunça. Não existe. E eu falo porque eu acabei de voltar de São Paulo, inclusive, passei pelo aeroporto, não existe nada próximo de uma barreira sanitária no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. O maior aeroporto do Rio Grande do Sul e um dos maiores aeroportos do Brasil. Não houve, infelizmente também, nenhuma medida mais concreta no sentido de reforçar a necessidade de as pessoas buscarem a testagem, no sentido de agilizar a providência de que os testes saíssem de maneiras mais rápidas. A gente recebeu relatos do LACEN, que é o Laboratório do Estado do Rio Grande do Sul, de testes PCR que levavam mais de uma semana para ficar prontos. Aí a ineficiência estatal se mostra. Por outro lado, laboratórios privados ofereciam testes mais caros, que, por óbvio, nem todo mundo consegue consumir, às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte. Enfim, isso deveria ter sido priorizado, porque quanto mais rápido se identificasse os casos, mais rápido se poderia isolá-los e tratá-los adequadamente, não deixando chegar ao ponto de ter pacientes indo para a UTI. Até porque UTI... Enfim, me permitam usar essa analogia futebolística. Um leito de TI é que nem um bom goleiro, algo que o Grêmio, meu time, não tem. Mostrou hoje mais uma vez que não tem. Mas um leito de TI é que nem um bom governo, ele pode salvar quando o atacante adversário chuta 2, 3, 4 vezes. Mas se a gente seguir não fazendo um trabalho adequado de contenção, na zaga, no meio de campo, no ataque, o nosso goleiro não vai segurar. E muitas bolas vão acabar entrando no nosso gol. Como a gente não teve medidas efetivas de contenção, a gente nunca chegou a ter restrições efetivas no estado do Rio Grande do Sul, a gente sempre esteve mais ou menos fechado, a gente acabou vendo as coisas avançarem, e infelizmente no final do ano se chegou a uma situação em que, eu entendo, tá todo mundo de saco cheio dessa situação que a gente vive hoje, e chegamos à situação em que parecia que estava tudo resolvido. Pessoas fazendo mega aglomerações,
pessoas, enfim, as pessoas seguiam não se testando, não tendo cuidado dos mais básicos, e com isso, com esse descuido dos cidadãos, que passa por uma questão de responsabilidade individual também, a gente viu um aumento significativo nos casos aqui no Rio Grande do Sul, né? Que era um dos estados que tinha menor incidência de casos de coronavírus e que a gente achou que a batalha estava ganha. Infelizmente, a batalha não estava ganha e não vai estar ganha até que tenhamos a vacinação de boa parte da população brasileira. Porque, afinal, o Rio Grande do Sul é um estado conectado com o resto do país. É muito fácil o Uruguai, que é um país pequeno, que é um país que tem uma faixa pequena de fronteira terrestre e cidades bem isoladas, fechar suas fronteiras. Mas para um estado que nem o Rio Grande do Sul é muito mais difícil. Deixa eu falar então um pouquinho sobre o que a gente fez até então, né? Desde março de 2020, quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente esteve cobrando um plano do governador sobre de que forma poderíamos enfrentar de maneira efetiva essa ameaça, que era uma ameaça real. Nunca negamos o risco do coronavírus. A gente buscou manter sempre o bom senso em relação a medidas extremas, como, por exemplo, quando a gente demandou que o governador retirasse do decreto estadual a pena de prisão para quem não usasse máscara, que é óbvio que é algo que acabou não sendo implementado, né? E por isso que a gente cobra que medidas como essa não sejam nem sequer escritas, porque obviamente que vão virar escárnio. Nós buscamos também construir melhorias no processo de distanciamento controlado, que no início era muito rígido e que passou a contar, por exemplo, com a cogestão, que deu mais autonomia para os municípios. Eu estive visitando 9 hospitais em 6 cidades gaúchas, inclusive consegui viabilizar com a ajuda de um parceiro importante, privado, de um doador e apoiador meu, a doação de mais de R$500 mil em EPIs para profissionais que estão na linha de frente de hospitais gaúchos e que seguramente fez muita diferença no dia a dia deles. A gente, ao longo de todo esse período também, a gente atuou ativamente na fiscalização das ações do poder público, realizamos audiências públicas diversas tratando da retomada de atividades comerciais, de setores como turismo, eventos, atividades esportivas e educacionais. Como vocês podem ver, eu estou na trincheira em defesa da possibilidade de muito em breve retornarmos à educação, que na minha opinião deveria ter sido o último setor a fechar e deve ser o primeiro a reabrir quando tivermos essa oportunidade. Enfim, ao longo dessa semana nós estaremos reunidos com entidades empresariais, estaremos reunidos com representantes de laboratórios e empresas de testagem para buscar entender de que forma a gente pode dar um melhor encaminhamento a essa questão tão importante e que lamentavelmente vem sendo negligenciada pelo governo do estado, que é a questão da ampliação efetiva e agressiva da testagem de casos suspeitos. Em relação às entidades representativas empresariais, a gente tem já amanhã, por exemplo, uma reunião com a FEComércio, na sequência temos reunião com a Federasul, e a nossa bancada vai estar se reunindo ao longo da semana com quantas outras entidades forem necessárias e tiverem interesse em dialogar conosco, em trazer pleitos e propostas concretas e factíveis nesse momento para que nós possamos apresentar para o governo do estado. Nós já propusemos, inclusive, semana retrasada, que o governo botasse em prática a suspensão do pagamento do ICMS por parte das empresas gaúchas durante o período da pandemia, porque não é justo que somente o setor privado pague a conta disso e que o governo mantenha as suas receitas diante de uma crise tão severa como essa. Apoiamos também no âmbito municipal, aqui em Porto Alegre, diversas medidas que vêm sendo propostas pelos nossos vereadores, no sentido de buscar aliviar as obrigações fiscais a nível municipal, parcelamento de IPTU, postergação do ICS, etc. Vamos seguir, é claro, cobrando do governador um plano estratégico de redução das restrições, que seja um plano gradual, que seja um plano factível, responsável e seguro. Seguiremos criticando medidas que não sejam razoáveis e que chamem a atenção da população pelo fato gritante de soarem como autoritarismo, como é o caso de restrições de bens considerados pelo governo como não essenciais que sejam vendidos em supermercados, que é uma medida que também não nos parece razoável. Seguiremos, é óbvio, apoiando ao máximo possível a canalização de recursos públicos
para o enfrentamento da pandemia, como já fizemos desde o início, destinando emendas, atuando no nosso dia a dia. Como eu disse, o meu gabinete é o gabinete mais econômico da Assembleia. Gostaria que isso fosse um padrão, fosse um exemplo, para que outros colegas também buscassem ter a sua responsabilidade frente ao cenário crítico que a nossa sociedade vive, que o nosso Estado vive, e buscassem fazer o máximo possível para economizar dinheiro público também, para que esse dinheiro público possa ser destinado às ações de combate à pandemia e de mitigação do drama de tantos gaúchos, empreendedores e trabalhadores que não sabem o que vai ser do seu dia de amanhã. Seguiremos também defendendo, é claro, a necessidade da ampliação das estruturas de saúde, que por óbvio vão muito além de leitos de UTI, como eu disse, né? E por fim, defendendo que o governo do estado busque empenhar o máximo possível de esforços para garantir a vacinação dos gaúchos. Infelizmente, o governo federal foi negligente na sua responsabilidade de, como maior orçamento do Brasil, por excelência, como único ente da federação que pode emitir dívidas, que pode ter uma margem para fazer um remanejo do seu orçamento. Infelizmente, o governo falhou e hoje os brasileiros pagam a conta, seja perdendo a sua própria vida, perdendo a vida de um ente querido, ou estando submetidos a restrições. E muita gente fala que não, tinha que liberar por completo, mas o fato é que mesmo que não houvesse restrições governamentais, haveria restrições a partir da autocontenção das pessoas. Porque a gente veria, lamentavelmente, uma escalada do número de mortes e, obviamente, as pessoas parariam de consumir, as pessoas parariam de ir às ruas, parariam de se encontrar, e eu acho que essa seria uma medida muito pior que a gente chegasse nesse ponto de colapso completo dos serviços públicos, não só da saúde, mas também da segurança pública, também do próprio aparato estatal. A gente vai estar também na trincheira. Ao longo das próximas semanas vocês terão novidades sobre isso, na trincheira, cobrando o governo do estado que pare de avançar no aumento da máquina pública do Rio Grande do Sul. O governador anunciou mês passado a realização de novos concursos e a nomeação de novas vagas a um custo de mais de 300 milhões de reais por ano para os cofres públicos. Assim como, ao longo dessa semana, especificamente nessa terça-feira, dia 9 de março, teremos a votação na Assembleia, espero que tenhamos, da reforma da Previdência dos servidores militares, que é uma medida importantíssima e cuja não aprovação, infelizmente, era para termos aprovado no ano passado, só que o governo acabou tirando de pauta, porque acreditou que não teria os votos necessários, lamentavelmente, mas a não aprovação disso nos custa também por ano mais de 200 milhões de reais. Então são medidas que fazem diferença. O cancelamento desses concursos e a não nomeação de servidores de áreas não essenciais, porque o governo está fazendo concurso para orquestra sinfônica, para fazenda, para museus, etc., que obviamente são áreas importantes, mas em meio a uma pandemia, em meio a um estado de guerra, de calamidade pública que a gente está, obviamente não são a prioridade. E vão custar muito para os nossos cofres públicos. Então vocês podem contar com a minha atuação, com a atuação da nossa bancada, para buscar seguir defendendo isso. E eu queria reforçar então que eu nem vou fazer de conta que eu sei o que cada um de vocês está sentindo. Eu não sei. Eu agradeço muito os feedbacks que me são passados. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que está sempre coletando as opiniões de quem me segue nas redes sociais. Acho que isso é muito importante. E eu tenho visto realmente a angústia de muitos de vocês. E eu queria que vocês soubessem que eu estou buscando fazer o máximo possível que está ao meu alcance para tentar ajudar. Eu sou, obviamente, um deputado entre 55 na Assembleia Legislativa, mas a gente está fazendo o possível para vencer essa etapa tão triste da nossa história, com o máximo de responsabilidade, com o máximo de conexão com a realidade do estado do Rio Grande do Sul e sempre defendendo a ti, que está do lado de fora, pagando a conta de um estado inchado, de um estado que vive para se retroalimentar e que, infelizmente, não prioriza gastos naquilo que é realmente essencial. Então, ao longo dessa semana, a gente vai estar reforçando o pleito para que o governo tenha a sensibilidade e o bom senso de atender aos pleitos dos trabalhadores e dos empreendedores gaúchos do setor privado
e se exima de seguir gastando com aqueles que já têm emprego e salário garantidos. Inclusive com o meu salário. Como você sabe, eu sou um defensor da PEC do 12º, que está parada na Assembleia, em boa parte pela sabotagem do governo, que não mobilizou sua base para votar isso. Mandou no final do ano passado, não colocou em regime de urgência, e a pauta segue tramitando vagamente. Essa PEC faria com que todos os poderes vivessem uma situação similar, fazendo com que, se vai haver atraso para o professor, tem que haver atraso para o deputado também. Se vai haver atraso para o profissional de saúde, vai haver atraso para o desembargador também, que é o que eu defendo desde o início do meu mandato. Se a gente quer viver em um Estado sem privilégios, em um Estado justo para todos, a gente precisa dar o exemplo. E é isso que, como vocês sabem, eu venho pautando desde o início do meu mandato e venho fazendo no dia a dia, sendo o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa, propondo uma série de medidas para reduzir despesas públicas, reduzir privilégios e fazer a diferença lá na ponta. Então, sigam contando comigo, eu sigo contando com vocês para trazer à Assembleia Legislativa os pleitos da sociedade gaúcha que são tão importantes e que precisam ser ouvidos. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, sigamos com serenidade, cuidem-se, por favor, cuidem dos seus familiares, cuidem das suas famílias, usem máscara, cuidem da sua imunidade e sigamos com força que, se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai superar essa fase muito em breve. Grande abraço.